Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Atos capítulo 7. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Antes da gente continuar, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu curtir e compartilha o AB7 com muitas pessoas aí, tá bom? Vamos ler hoje Atos capítulo 7, a partir do versículo 29, está escrito assim. Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito. E, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas, Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Até aqui só, até o versículo 38, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração aqui para iniciar mais esse dia. Pai, o Senhor é santo, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Eu peço, Senhor, perdoa as nossas falhas e os nossos pecados, que são muitos. Ajuda-nos, Senhor, a entender quais são os pontos onde nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos fazer diferente. E perdoa-nos, Pai, por não fazê-lo. Eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado por nós. Te agradeço porque o Senhor tem nos ajudado em todo o tempo, porque o Senhor tem nos livrado do mal, porque o Senhor está ao nosso lado em todo o tempo. E eu peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, continue nos guardando, continue nos livrando do mal, que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, que o Senhor nos guarde no dia de hoje. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Galera, Bom, a gente já sabe, né, que nesse texto aqui, Estevão estava continuando a defesa dele, né? E ele apresenta, então, continua apresentando o caso de Moisés, que havia sido rejeitado pelo seu povo, mas que havia sido levantado por Deus para ser o libertador. Estevão aqui tem feito claros paralelos com Jesus, né? Jesus que foi rejeitado pelo seu povo, mas que foi levantado por Deus para ser o libertador. O paralelo aqui é claro. E é disso que Estevão está falando, tá? Então, num estudo mais aprofundado, é nisso que a gente precisa meditar, na minha opinião. Agora, como aqui a gente está fazendo um devocional, um texto que fala muito comigo, vou até voltar aqui na minha tela, no versículo 29 mesmo, está escrito assim, ó, ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian. Então, quando Moisés enfrenta ali a primeira rejeição, né, pelo seu povo, ele foge para Midian, ele fica 40 anos em Midian, ele se estabelece lá, ele tem 2 filhos, né, ele realmente se estabelece na terra, mas ele foge, né, quando ele vê o problema, quando ele passa pelo problema, ele foge. E eu entendo que muitas vezes a gente tem vontade de fugir, né, galera? Entendo que muitas vezes o problema aparece, a dificuldade aparece, a rejeição aparece, e o nosso desejo é fugir. Eu tô falando que eu entendo porque também é a minha vontade às vezes. Às vezes eu não quero enfrentar o problema, às vezes eu só quero fugir daquilo e falar, cara, alguém resolve. Ou eu só espero o tempo passar e o tempo vai resolver. Mas a vida cristã não é assim, né, gente?
Quando a gente pega o exemplo de Cristo, que diante de uma morte terrível que ele sofreria, né? Morte na cruz, uma morte realmente terrível, ele se vira para Deus e ele fala: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, faz a tua. Então é como se Jesus estivesse falando: olha, Senhor, é uma situação muito difícil pela qual eu vou passar aqui, esse problema que eu vou enfrentar, essa dificuldade que eu vou enfrentar, se for possível que eu não enfrente, Senhor, mas não faz a minha vontade, faz a sua vontade é a que importa, não é a minha. Então eu entendo que às vezes a gente quer fugir, eu entendo que às vezes o nosso desejo da nossa carne, o desejo da nossa alma é simplesmente não passar por aquela situação porque ninguém quer sofrer. Mas ao mesmo tempo, na palavra, eu entendo que o nosso papel como cristão, o nosso papel como adulto, até eu poderia falar de um contexto aqui mais antropológico, né? Mas o nosso papel como cristão, o nosso papel como adulto não é fugir dos problemas, o nosso papel como cristão é enfrentar as dificuldades na força do Senhor. Essa é a diferença, né? Da pessoa comum para o cristão. O ímpio, ele também tem que enfrentar os problemas, ele também tem vontade de fugir, ele também tem vontade de não enfrentar aquilo. Isso todo mundo passa igual, né? A diferença entre o ímpio e o cristão é que o ímpio tem que fazer isso na força do próprio braço. O ímpio tem que enfrentar a situação difícil na força do próprio braço. O cristão pode muito bem chegar para o Senhor. Aliás, o cristão deve, na minha opinião, chegar para o Senhor e falar: Senhor, que situação terrível. Que situação terrível que eu estou passando aqui. Mas eu sei que na força do seu braço é que essa vitória vem. Não é na força do meu braço, Senhor. Então, me fortalece, Pai, para essa luta. Me fortalece porque o Senhor é o Deus da vitória, não sou eu. Nós, como cristãos, temos conosco o Espírito Santo e isso muda tudo. Então, resuma isso, né? Eu entendo que às vezes a gente quer fugir, galera. A gente não quer enfrentar o problema, eu entendo perfeitamente. Eu já passei por isso. Eu acredito que eu vou continuar passando por isso. Acredito que você já tenha passado por isso também. Mas a diferença é que, como cristãos, nós não fugimos das nossas lutas. E não fugimos das nossas lutas porque nós sabemos que o Deus que batalha por nós é um Deus de vitória. E é Ele quem vai dar a vitória pra gente. Então a gente não foge da luta. A gente corre para Deus e Deus dá a vitória. É isso que a gente faz, galera. Então, a mensagem de hoje é essa e o meu pedido aqui é que Deus te fortaleça nas suas batalhas. Que Deus te dê direção, te dê sabedoria, te dê discernimento, te dê graça, te dê ousadia, te encha do Espírito Santo, para que você vença as batalhas que você tem para vencer na força do braço do Senhor e não na sua força. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.